Termo de depoimento número 37, que presta Marcelo Baía Odebrecht, na presença de seus defensores Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que confirme se esses são teus defensores e ainda se tu estás aqui presente de forma voluntária e espontânea para depor em face do Ministério Público Federal no procedimento que diz respeito ao acordo de colaboração premiada celebrado com base na Lei 2.850 de 13. E indago ainda se tem ciência de que os efeitos da colaboração premiada dependem do conteúdo do teu depoimento e ainda dos meios de prova que forem alcançados pela tua defesa. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu vou pedir por favor que tu fale sobre o anexo 15.1, pagamentos a consultor recomendado por agente público. Eu te peço que tu confirmes o conteúdo do anexo que tu encaminhaste, que tua defesa entregou ao Ministério Público Federal, e depois explique o conteúdo dele, por favor. Perfeito. Confirmo o conteúdo. O Melim, eu tive a oportunidade de conhecer Melim, Desculpa, o Luiz Eduardo Melim de Carvalho. Obrigado. Minha relação com ele começou no início do governo Lula, quando ele passou a ser diretor do BNDES. Desde aquela época, eu estava começando na construtora, como presidente da construtora, e a relação, eu comecei a construir uma relação com a diretoria do BNDES naquela época, e Melim fazia parte dessa diretoria. Eu comecei a ter uma relação com ele. Bom, Melim acabou ocupando vários cargos, BNDES, Ministério da Fazenda, como chefe de gabinete, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, depois voltou, e sempre ele estava numa área que envolvia a questão dos créditos de exportação, tá? As negociações do crédito de exportação. Ele, durante todo esse período, entendeu, nunca houve, que eu saiba, nenhum pedido da parte dele, nenhum oferecimento da parte nossa, nenhuma vantagem devida. Obviamente que durante todo esse período ele era muito favorável à questão do crédito de exportação, por convicção. E ele ajudava muita gente. A relação foi uma relação de confiança que foi criada, e ele ajudava muita gente a dar aquele embasamento técnico, a passar a mensagem: você, olha, está tendo esse problema, vocês vão precisar melhorar isso, vão precisar melhorar aquilo. E durante todo o período ele sempre foi, eu não tenho conhecimento nenhum, como falei. Aí teve apenas, e durante todo esse período, apesar de ele ter relação com os nossos diretores envolvidos na questão do crédito de exportação, como a relação tinha começado comigo, ele vira e mexe, até comentar: pô, Marcelo está ausente, vamos lá, aquela história. Na verdade, ele queria estar comigo e reforçava alguns temas comigo, que ele conversava com os diretores, só para saber se o diretor estava transmitindo adequadamente. Bom, e eu tinha numa dessas conversas, que foram, as conversas em geral eram pedidas por ele, através do meu diretor. Essa necessariamente eu não sei se foi pedida exatamente para isso, mas numa dessas conversas, ele estava na Fazenda nessa época, ele estava como chefe de gabinete do ministro da Fazenda, e ele: olha, Marcelo, veja se você, acho que bom vocês contratarem o Álvaro, não sei exatamente o termo que ele usou, mas ele me deu o cartão na época do Álvaro Luiz Vereda Oliveira, de um assessor. Parece que era alguém que já tinha trabalhado com ele, ou ele tinha trabalhado tinham sido sócios antes, alguma coisa. Mas ele falou: olha, ele pode ajudar você. Obviamente, ele não falou nada, obviamente que um pedido desse vindo de alguém que pode, ele dizendo: ó, essa pessoa pode ajudar você na questão das aprovações do crédito. Bem, é óbvio que isso podia ter sido um pedido porque o cara era bom tecnicamente, e também pode ser um pedido porque o cara vai fazer lobby. Você não pergunta, nem a relação de confiança que eu construí com ele não permitia esse tipo de dúvida. Eu peguei o nome, avisei a Mameri, que era o diretor, e falei: ó, Mameri, que era o diretor a quem o crédito de exportação se reportava. Mameri, o Melim recomendou que se contratasse essa pessoa. Bom, é bom contratar.
avalie aí como é que você contrata ele, porque eu acho que vai ajudar, de uma maneira ou de outra, seja por lobby, seja tecnicamente, por alguma razão. E você cabe depois avaliar depois, mas contrate e aí faça as avaliações com o tempo, se o cara vai ser útil ou não. Quer dizer, essas coisas ficam subentendidas, você nunca tem a certeza, na dúvida, você contrata e depois verifica como é. E eu não acompanhei mais esse assunto, tá? Ou seja, eu orientei a contratar, recomendei a contratar e disse, olha, contrate e veja com o tempo. E parece que, depois eu fui informado, essa relação continuou, se fez um contrato de consultoria, tá, normal. Eu acho que as pessoas que conviveram com o Álvaro, nossa, que com certeza estão fazendo suas próprias ações, elas podem ter um feeling maior se na verdade essa relação tendeu ao lobby, tendeu ao tráfico de influência ou tendeu o cara ter uma competência técnica. Eu acho que quem vai poder dizer isso é o pessoal que lidou com ele no dia a dia, porque eu realmente, depois dessa minha orientação, eu não acompanhei mais o assunto. Tá, mas Marcelo, tu tinha encontros de trabalho, enfim, com o Luiz Melim. Depois dessa contratação, essa relação ela ficou mais azeitada, ela ficou melhor, ela piorou? Teve algum problema, alguma dificuldade que foi resolvida? Fluiu melhor a negociação? Não, olha, no meu nível, a relação com o Melim não mudou nada, tá certo? É por isso que eu estou dizendo, é óbvio que as pessoas que estão no dia a dia percebendo a questão dos entraves podem perceber se o Álvaro ajudou ou não dizer. A única coisa que realmente me chamou a atenção, eu já estava preso quando eu fui fazer a colaboração, se você me perguntar assim, eu achei o valor alto. Quando eu vi que o valor era 12 milhões de reais, eu acho que você pagar 12 milhões de reais para um consultor ajudar vocês com embasamento técnicos de crédito à exportação, eu acho alto. Agora, a pessoa, e com certeza, como eu sei que todos os nossos integrantes estão colaborando, as pessoas vão poder dizer com mais precisão. Na minha relação com o Melim, isso não alterou nada e também foi o único pedido que ele fez em todo esse tempo. Só para esclarecer, na época ele era chefe de gabinete do Guido? Na época ele era chefe de gabinete do Guido, porque ele na Fazenda ele foi secretário de Assuntos Internacionais e chefe de gabinete. É importante entender que o secretário de Assuntos Internacionais ele senta no COFIG, que é onde se discute a questão do crédito. Então, apesar de que eu disse, todos os nossos créditos tinham embasamento técnico. Agora, era importante ter pessoas lá que nos avisassem, você vai ter problema aqui, você vai ter problema lá, você precisa desse tipo de garantia. Agora, não era nada aprovado lá, sem embasamento técnico. Entendeu? E essa reunião, ela foi chamada a pedido dele, né? Em geral, as reuniões, quando eu tinha com ele, porque apesar de que eu passei a relação, eu não precisava, mas em geral, era ou o Mameri ou o João Carlos Nogueira que dizia, Marcelo, o Melim está querendo estar com você novamente para reforçar aqueles pontos. Ou seja, ele estava conversando com nossos diretores e muitas vezes queria ter certeza que tinha meu respaldo, que eu estava. Então, em geral, essas reuniões eram solicitadas por ele. Desculpa só atravessar, eu só não entendi uma coisa aqui. Qual era a necessidade de ele saber que o teu diretor tinha o teu respaldo? Porque, querendo ou não, está dentro de uma gestão administrativa de uma empresa, com o presidente e os diretores abaixo, que deve realizar uma... Porque na verdade é o seguinte, ele na verdade, que eu saiba, ele nunca fez nada, esse pedido aí tem que ser verificado, mas ele nunca fez nada disso. Agora, ele ajudava muita gente com essas informações, e a pessoa quer sempre saber, porque o que é que veja bem, lembrando que a relação dele tinha começado comigo, é diferente de outra pessoa cuja relação não começou comigo. Então ele me envia, inclusive eu que apresentava ele. E o problema do crédito à exportação é que, e tem essa questão com outro consultor adiante, é que as pessoas responsáveis pelos créditos à exportação na empresa mudavam muito. E aí, na verdade, como elas mudavam, essas pessoas que ajudavam a gente estavam sempre com novos padrinhos dentro da empresa. E vira e mexe, eles, no caso dele e de um ou outro consultor que a gente tinha, eles tinham a mim sempre como uma referência, porque era uma relação antiga. Então, vira e mexe, eles queriam saber se eu sabia que ele estava ajudando a gente.
estava fazendo nada disso, mas se ele estava ajudando de uma maneira assim, aquele tratorar, ajudar, por exemplo, muitas vezes, não é que você seja ilícito ou não, mas, por exemplo, você tem uma pauta de coisas para entrar numa determinada reunião. O fato de você poder, ele pode priorizar o nosso crédito para entrar, porque senão poderia ser 60 milhas. Por exemplo, muitas vezes a gente tem que, para aprovar um crédito, o cara tem que receber um ministro de outro país. Aí você liga às vezes para um ministro aqui e você, o ministro de tal país pequeno quer estar com isso, o Brasil não daria atenção. O Meli ajudava isso, esse tipo de coisa, e muitas vezes eu sentava nessas reuniões e ele dava mais ou menos um resumo. Mas ele queria saber se tudo aquilo, essa relação, eu sabia. Porque um dia podia vir um pedido desse, ou lá na frente ele podia sair do BNDES, podia querer que eu achasse um programa para ele, alguma coisa dessas vezes. Nunca foi falado. Mas eu estou dizendo, esse tipo de relação não é incomum. Não é incomum. É aquilo que eu sempre digo. Você cria a relação, seja no privado, seja no público, muitas vezes, apesar de você dar, se cria uma expectativa. Obviamente que o cara também, o Meli acreditava no crédito por convicção. Era fácil, porque era uma coisa que ele defendia por convicção, e ele passou a ter uma relação de confiança. Essa relação de confiança gerou aí, por exemplo, no mínimo um contrato com um amigo dele, pode ter feito isso lá na frente, mas nunca houve, fora essa questão do contrato, nenhuma outra questão. Só funilando aqui no meu ponto, o objeto da reunião. Por quê? Dentro da reunião você conversa várias amenidades e depois, então tá, eu vim aqui para... tinha um objeto essa reunião? Não, essas reuniões nossas, em geral, era como disse, em geral ele fazia quase assim, lógico, a todo momento tinha um grande tema do momento no crédito de exportação. Era um financiamento que estava sendo discutido, alguma coisa, sempre tinha um grande tema. Mas tinha toda uma série de coisas, aí ele falava. E ele também me ajudava, e a outra consultora também, muito, a como é que os problemas que poderiam até haver no FGE, tá? Como é que a gente, por exemplo, como eles sabiam, muitas vezes, da minha relação, do meu acesso ao ministro, ao presidente, presidenta, então o que é que eles queriam saber? Que muitas vezes eles passavam para mim, Marcelo, essa é a linha, tá, que eles estavam trabalhando internamente, para eu também reforçar essa mesma linha. Isso, por exemplo, é muito visto nos e-mails que, por exemplo, a outra consultora fazia para a gente. Então, ela mesmo, era um e-mail, eram informações internas de como ela estava conduzindo as coisas para o governo, e ela buscava em mim um apoio para, em cima também, eu falar a mesma coisa. Porque, por exemplo, essa questão do crédito, às vezes, tinha problema de limite de países, e tinham ideias técnicas que muitas vezes eram emperradas. Então eles pediam esse tipo de apoio. Perfeito. E o senhor recomendou a quem contratasse? Eu devo ter falado com o Mameri ou com o João Carlos Nogueira, um dos dois. Provavelmente eu falei com os dois em algum momento, um ou outro. Porque o Mameri era o líder João Carlos Nogueira e os dois eram responsáveis por apoiar os créditos de exportação. O senhor tem alguma pressa? Doutor encerrado o termo de depoimento número 37.